Ele não está preocupado com coisas, mas sim com pessoas. Elas são objeto do amor. Foi por elas que Jesus deu a vida. Foi por elas que Jesus ressuscitou. E ao enviar os seus discípulos, enviou a elas ainda o Consolador. As pessoas é o que Deus mais almeja na terra. Nós vivemos em um misto de raças, de tribos, de povos, um misto de culturas, de costumes, de comportamentos diferentes, de linguagens, um misto de credos, de seitas, de religiões, de ricos, de pobres, um mar de adversidade. E é ali que Jesus coloca os seus obreiros e diz: sedes meus imitadores, sedes pescadores. Jesus convida você a ser um obreiro, pescador de almas, assim como Ele convidou os primeiros discípulos dele, os apóstolos. O obreiro cristão é o santo introduzido ao meio ao profano para contagiá-lo com o divino. É lá no teu trabalho, é lá na sociedade que você está introduzido e você tem que influenciar e não deixar ser influenciado. É lá que você precisa mostrar os teus frutos. O obreiro cristão é o santo introduzido ao meio profano para contagiá-lo com o divino. Ele é introduzido no meio das pessoas tais como Maria Madalena, ao qual Jesus expulsou 7 demônios, a mulher adúltera, que por pouco não foi apedrejado, o gadareno, que Jesus expulsou uma legião de demônios, fariseus e publicanos, pecadores. E acredite, você está inserido no meio desse povo também. Os tempos passaram, o Espírito é o mesmo, tanto aos contrários, como aquele que está conosco. Então você está sujeito a ser alvejado a qualquer momento, por algumas dessas ocasiões. E ali você estando preparado, você será a diferença. E com certeza, você vai começar a influenciar as pessoas a querer viver o teu estilo de vida. Uma razão ao qual vocês estão aqui, Jesus disse: não necessitam de médicos os sãos, e sim os doentes. Esta é a razão pela qual nós estamos aqui. Estamos tratando de um corpo são, especial, zeloso e de boas obras. Então pare de dizer que aqui é o lugar onde estão os necessitados. Não, aqui você vai trazer os necessitados. Mas hoje você é um corpo são, especial, zeloso e de boas obras. Você é obreiro, você está no corpo. Então sim, a razão pela qual você está aqui é para que você possa levar o remédio, sim, aos doentes, levar o arrependimento aos pecadores. É isso que quer dizer. Nós estamos falando de um doente não físico, um doente espiritual, de almas. Precisamos levar esses pecadores ao arrependimento. E nós devemos ser os influenciadores. Precisamos ser o tempero, aquele que dá o sabor no Evangelho, que dá o sabor na fé, dá o sabor na nova vida em Cristo, dá o sabor na santificação. Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Nos dias de hoje parece que luz do mundo, quando se fala, não é algo assim que nos impressiona tanto. Mas pensa 2000 anos atrás que não havia energia elétrica. Um farol em meio à escuridão era uma luz, aonde dava direção para se caminhar, para se orientar na
Devemos pensar que esse farol lá era o único alvo que se sabia para onde levava. Nós temos que ser este alvo, esta luz que o mundo veja. Se eu mirar esta luz, eu acertarei os céus. Será que você tem sido este tempero? Está em tempo, a partir de agora, a partir de hoje, ser a luz, ser o tempero. O obreiro cristão é o reflexo da glória de Deus em meio a uma sociedade que vive em trevas de pecado. Os seus ensinamentos são um referencial seguro para os que viajam nas trevas. As suas atitudes são parâmetros que fazem a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Em meio a esse ambiente social escuro, uma parte é indiferente, o Evangelho para uma parte é como uma canção de dormir, para outra parte ela é fechada, ela é dura, para outra parte ela é receptiva. Em algum momento você vai pregar para alguém, vai aceitar de boa, vai concordar contigo. Outra parte não vai aceitar, é fechada, não quer, tem seus princípios, não abre mão de princípios e valores. Aí você vai querer dar de martelo na mão dela para abrir? Não. Continua mostrando teus frutos. Continua mostrando que tu é luz, que tu é sal da terra, que tu tem um tempero divino, que tu tem um sabor diferente. As indagações de Paulo em Romanos, elas revelam quão grande é a necessidade do obreiro cristão em meio à sociedade. Precisamos estar no ID, focado no ID de Jesus. Como, pois, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Vocês viram que este corpo de obreiro precisa estar presente na sociedade, pregando através da palavra, através do seu estilo de vida, através da sua vida própria. É necessário que nós possamos levar o mundo, ver em nós a diferença. Uma ética comportamental do cristão, do obreiro cristão, em Hebreus 12, capítulo 12, verso 1. Aquele que achar primeiro pode ler. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Esse é o nosso comportamento que nós precisamos. O obreiro, ele precisa ter um asseio pessoal. Até parece ser infantil falar sobre higiene para um povo que está falando sobre algo espiritual. Mas vem cá, quando Deus pediu para Moisés sair com o povo do Egito, o que Deus falou para Moisés? Deus deu em Levíticos o capítulo 15 todo sobre higiene para aquele povo. Então está na Bíblia, precisamos disso também. Temos visto com frequência muitos obreiros que envergonham o reino de Deus por falta de higiene
nojeiro, cabelo sujo, despenteados, roupas, sapatos sujos. Isso faz o que o obreiro cristão represente mal, o reino do qual ele faz parte. Em Deuteronômio, fala até das necessidades fisiológicas do ser humano. É necessário que esse corpo de obreiros saiba se comportar, tenha uma ética, um comportamento, um asseio físico. Além do mais, em Coríntios fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Como você quer ser templo do Espírito Santo, não cuidando dele, deste templo? Vamos falar um pouquinho sobre o vestiário do obreiro cristão. Tem muitas interpretações a respeito de vestes, mas é assim, tão simples você entender o que é uma vestimenta comportada para um obreiro cristão, seja homem ou mulher. Não é preciso ser rico para andar limpo, não é preciso ser rico para saber combinar as roupas, não é preciso ser rico para se vestir bem. Há muitos que são desleixados, há muitos pobres que se cuidam muito melhor. A questão está no bom senso. Você pode combinar bem as roupas. Isso é se vestir bem, é saber combinar as roupas. Isso é mostrar algo diferente. Existe muitas vezes no nosso meio algumas igrejas que pregam sobre tamanhos de roupas, tipos de roupas. Cada um faz conforme o seu regulamento. Mas saber combinar as roupas dentro do seu regulamento é a parte mais importante. Não adianta dizer que tem que ser um vestido longo se não sabe colocar um vestido longo decente. Não adianta dizer que o obreiro tem que ter a manga longa, mas se não sabe colocar uma manga longa decente, não sabe se comportar com uma gravata. É o saber como se vestir bem dentro de cada regulamento interno da sua igreja. Os pertences que o obreiro cristão tem, desde a residência, desde uma escova dental, a limpeza, a organização, são imprescindíveis na vida do obreiro cristão. Se somos limpos, somos organizados em nossos pertences, e seremos também com as coisas do reino de Deus. O visual externo, em muitos casos, reflete o que há dentro de nós, o nosso interior. A Bíblia é uma matéria prioritária e insubstituível para o obreiro cristão. É dentro da Bíblia que eu encontrei todos esses adjetivos, para que o obreiro cristão saiba se comportar. O Espírito Santo, ele nos ensina quando dispomos a aprender. O Espírito Santo, ele não vai te ensinar se você não estiver disposto a aprender. O obreiro cristão e a sua linguagem, refreia as suas palavras, aquele que possui o conhecimento, e o homem de entendimento, de espírito é sereno. O tolo estando calado é tido por sábio, e o que cerra seus lábios por entendido. São provérbios de Salomão. Que a vossa palavra seja sempre agradável e temperada. Até aqui, eu não tenho me distanciado da Bíblia para trazer
a conhecimento da igreja, o que se refere ao obreiro. Lembrando que o obreiro, ele vai da escala auxiliar a pastor, todos estão na obra de Deus. Não vamos esquecer disso. Em tudo te dê por exemplo de boas obras, na doutrina, mostra integridade, reverência, de linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal do que dizer de nós. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém tropeça em palavras, esse homem é perfeito, ele é capaz de refrear todo o corpo. Nós vimos aqui que o apóstolo Paulo, pregando para Tito, pregando para Tiago, pregando aos Colossenses, era esse o ensinamento que o apóstolo Paulo dava a eles: em tudo seja exemplo. Obreiro, tenha postura também. Estamos vivendo num mundo de rebeldia, de insubmissão, desrespeito às autoridades constituídas. Diante dessa realidade, o obreiro deve ter o cuidado de se impor, valorizando e honrando a sua posição no reino de Deus. Respeitar e se fazer ser respeitado é algo importante na vida de um obreiro cristão. Quem são as nossas autoridades que nós temos? Militares, colegiais, governantes. Precisamos respeitar, não concordar. Se não quer concordar, é livre. Tem coisas que não podemos concordar mesmo porque é errado, mas devemos respeitar. Assim, nós respeitando, seremos respeitados também. Assim, pois, os homens que nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do seu ministério. Vamos ver um pouquinho sobre o obreiro cristão e o Espírito Santo. Temos essa profunda necessidade. Precisamos. Obrigado, irmão. Lucas capítulo 24, verso 49. Se alguém achar primeiro, pode ler. Lucas 24 e verso 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. E essa promessa foi cumprida. Assim como um carro sem combustível, um piloto sem bússola, um viajante sem um mapa, uma lâmpada sem energia, uma máquina sem óleo, um vendedor sem um comprador, assim é o obreiro sem o Espírito Santo. Não tem como fazer a obra de Deus sem ter o Espírito Santo. Aqui vai mais um reforço a respeito daquela mulher que ela estava dizendo: aí vão os servos de Deus pregando o evangelho da salvação. Ela não tinha o Espírito Santo, ela tinha um espírito, era o espírito de adivinha, era um espírito satânico. Qual era o objetivo dela? Que fossem presos os pregadores do evangelho de Deus, do evangelho de Jesus. Era por isso que ela estava anunciando aquelas verdades. Por isso que eu disse a vocês que uma verdade vinda do inimigo não serve para a vida do obreiro. Como pode alguém que não aceitou a Jesus, como pode
alguém que não tem o Espírito Santo profetizar da parte de Deus? E mais ainda, como pode você ser leigo e acreditar que há quem fala coisas certas e verdadeiras, e não sendo do Espírito Santo? São espíritos demoníacos, espíritos de adivinhas, que não vêm do Espírito Santo. Mas o obreiro, aquele que tem o Espírito Santo, vai saber discernir também que espíritos são esses. Essa é a vantagem do obreiro, que tem o Espírito Santo, sabe discernir. Os discípulos já tinham recebido a teoria do reino do céu, receberam inúmeras lições práticas juntamente com Jesus. Jesus as ensinava, tiveram algumas oportunidades de operar no poder do Espírito Santo, mas aí eles recebem a ordem: ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejam revestidos. E nesse momento, quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste, o Espírito Santo veio e não voltou a Deus, não voltou ao Pai, se retirando. Ele veio e ficou. E Ele agora se comunica entre nós e Deus. E nós conseguimos, através deste Espírito, comunicar a nossa alma até os céus. Estamos vivendo no tempo da graça. É esse favor que você nem eu merecia. É esse favor que Deus deu de graça. É esse, o Espírito Santo, o Consolador, que consola a tua alma nos dias da tua tristeza, nos dias da tua angústia. É esse Espírito Santo que você tem aí, que acalenta o teu coração, que a cada manhã se renova, juntamente com as misericórdias de Deus, que tem te alcançado todos os dias. Que à noite você deitou chorando, mas amanheceu sorrindo, as tuas lágrimas secaram e um novo sorriso veio nos teus lábios. É esse Espírito Santo que tem chegado na tua vida. E não deixe por nada ele ir embora, não deixe ele se afastar de ti, porque o único que pode impedir ele de chegar na tua presença é você mesmo. O único que pode afastar ele da tua vida é você mesmo. Então não deixe. Convide ele todos os dias, para cada dia ter uma porção extra daquela que já está em ti. Aleluia. E eles foram revestidos, e você hoje tem sido revestido. O Espírito Santo é o detentor e o doador de todos os recursos que o obreiro cristão necessita para a obra de Deus. O Espírito Santo nos consola. O Espírito Santo nos dá testemunho de nossas vidas. O Espírito Santo, ele faz nós lembrar daquilo que nós estudamos da palavra de Deus para trazer no sermão na igreja. Não tem como o Espírito Santo também fazer você lembrar algo que você não leu, algo que você não ouviu, algo que você nem sequer teve o interesse de entender, de compreender, de buscar. Mas o Espírito Santo está aí para te apoiar, para te auxiliar. E a cada momento que você se envolve mais com o Espírito Santo, mais ele se apodera de ti, mais luz há em você nesse mundo, mais temperado você fica com a palavra de Deus. Vamos ver um pouquinho, rapidamente aqui, com o obreiro e o seu tempo na obra. Pedro, André, Tiago e João, esses eram pescadores e estavam em pleno trabalho quando Jesus chamou para outro ofício, para ser pescadores de almas, lá em Mateus 4,19. Eles tiraram tempo por completo para a obra de Deus. Nem todas as pessoas são chamadas para esse trabalho com tempo integral. Muitos são chamados para trabalho secular e para o trabalho na obra de Deus, a fim de que ele possa se manter dos seus próprios ganhos para trabalhar na obra de Deus. Outros estão com o seu tempo inteiro aplicado na obra de Deus.
esse precisa sim, com certeza, receber da obra, para que ele possa ter alimentação, possa ter vestes, possa ter a sua dignidade de vida, a dignidade da sua família. É por isso que o obreiro, ele precisa também contribuir com valores financeiros para ajudar aquele que está em tempo integral. O apóstolo Paulo, ele construía tendas. Esse foi o ofício dele depois da sua conversão. Antes disso, nós sabemos que ele trabalhava a serviço de Roma. Ele era um general, era um soldado. Tanto que quando precisavam punir os cristãos, levavam a ele o conhecimento de que havia alguém pregando o evangelho, e aí ele punia. Um dos casos de Estevão, ele esteve lá, a própria palavra diz, na morte deste mártir. Ele foi um dos que concordou. Mas quando ele se converte, ele deixa de trabalhar como um comandante de exército, começa agora a pregar o evangelho. Ele foi chamado para pregar aos gentios. Ele começa a viajar. Ele precisa se alimentar, ele precisa das roupas, precisa de recursos para viagens. Ele constrói tendas. O seu recurso vinha das construções de tendas. Até que chegou um momento em que ele viu que ele precisava se dedicar mais à obra de Deus, à obra de Jesus Cristo. E ele se coloca inteiramente então. E algumas pessoas começam então a criticá-lo por ele agora não ter mais recursos próprios, quando já havia outros que estavam trabalhando no Evangelho e vivendo no Evangelho. E aí tem uma passagem que ele fala: como pode só os outros receberem para trabalhar em tempo integral na obra de Cristo e eu não? É válido para os outros, para mim não? Então é válido para mim também. Então nós temos aqui num corpo de obreiro, geralmente pastores, que necessitam dos recursos financeiros. O recurso financeiro é através dos dízimos, através das ofertas, através daquilo que você dá sem ninguém ficar sabendo. Vamos ver um pouquinho sobre o obreiro cristão e o trino Deus. Já estamos indo para os 15 minutos aqui para a conclusão. Mas vamos ver sobre o trino Deus. Não são três deuses, mas um único Deus, que desde a eternidade subsiste em três personalidades distintas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E é muitas vezes neste quesito aí que nós somos indagados, até pelos próprios espíritas, ou por pessoas que querem entrar em discussões sobre o Evangelho. Precisamos entender para explicar um pouquinho, analisando assim, que Deus, ele é o projetista do universo. Jesus, ele é aquele que arrecada os obreiros para a obra. Foi ou não foi? Foi isso que Jesus veio, para arrecadar obreiro. Ele começou com 12 discípulos, assim como Israel começou com 12 tribos, as 12 nações. Jesus também começou com os 12 discípulos. Ele arrecadou então os obreiros para o início da obra. Deus Pai, o projetista do universo. Deus Filho veio na pessoa de Jesus Cristo para arrecadar obreiros, para trabalhar na obra da igreja. E o Espírito Santo, aquele que te capacita, ele veio para capacitar o obreiro. Analisando o plano de redenção lá
João 13,16, Deus em sua presciência, ao ver o homem caído, imediatamente projetou o plano de redenção, que deveria ser divulgado em todo o mundo, para que todo mundo ouvisse e cresce, e viesse ser redimido. Jesus, em sua autoridade, selecionou os obreiros, os primeiros. Está aqui o plano de Deus arquitetado, projetado para a redenção do ser humano. E vem Jesus agora e começa a agenciar os obreiros na face da terra. E hoje nós estamos aqui porque Jesus começou esta obra, a boa obra que Ele começou. Talvez você ainda está se perguntando, não foi mencionado sobre os irmãos, aqueles que são chamados os crentes de membros, os membros de banco, aqueles que não têm trabalho na obra. Talvez tenha se passado essa pergunta, mas ele é o tijolinho que você acrescentou nesta obra. Aquele irmão que está sentado no banco, ouvindo e orando, intercedendo por você, obreiro, para fazer a obra, é aquele tijolinho que você conseguiu trazer para colocar nesta obra. Muitos são aquele tijolinho lá do alicerce que ninguém não vê, círculo de oração que ora, que chora, que clama, e que Deus responde, que sustenta uma edificação inteira, e não é visto, mas é o tijolinho que você buscou e colocou nesta construção. Temos o tijolinho desde a fundação ao púlpito, aonde está mais visível, está mais lustrado, está mais pintado, mas é uma obra das tuas mãos, é obra do obreiro. Vamos ter dificuldade ministerial? Vamos ter, vamos encontrar, vamos. Há dificuldade sim, não podemos dizer que não. Jesus não pregou um evangelho de facilidades, foi com muito sacrifício que este evangelho cresceu. Ele se dispersou através das perseguições. Se não houvesse perseguição, estaria centralizado apenas em Israel o evangelho de Jesus. Jesus disse: nesse mundo tereis aflições. Mas qual é o propósito desta aflição? Dessas aflições? É produzir paciência na tua vida, é produzir esperança, é garantir que somos atribulados, mas não angustiados. Somos perplexos, mas não desanimados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Somos abatidos, mas não destruídos. O Senhor enviou o Espírito Santo para estar conosco todos os dias, como falei agora há pouco. Pode anoitecer em lágrimas, mas o teu amanhecer no dia seguinte será sorrindo. Os antigos enfrentaram, assim como Jesus enfrentou, os primeiros discípulos também enfrentaram. Os chamados pais de igreja não foram poupados. Esse desafio é para nós, assim como foi para eles. Ainda há em alguns lugares deste mundo que o evangelho de Jesus Cristo precisa ser pregado, mas quando está chegando lá, existem obreiros ainda perdendo vidas. Talvez não numa escala de cruz, mas numa escala de doença, enfrentando países que não têm médicos, países de extrema pobreza. Mas estão lá, trabalhando e fazendo a obra. Três principais geradores de dificuldade para nós aqui são
a carne, o mundo e Satanás. A nossa carne por si própria, ela tende, ela busca as coisas da carne, o qual busca prazeres, dos quais Deus não se agrada. Já foi desde o início dos tempos, o homem pecando por causa dos desejos, de querer conhecer, de querer saber aquilo que não lhes pertence. O mundo ele nos oprime, ele nos entrega bandejas ao qual a carne acha lindo, maravilhoso, e nós não podemos dizer aqui que é feio, que não é bom, que é ruim. Aos nossos olhos é bom, aos nossos olhos é agradável. E o governo é humano, o governo quer apresentar aquilo que é bom para os olhos humanos. Então ele tende a nos prejudicar, sim, na presença de Deus, na presença do Espírito Santo. Sem contar ainda que agora vem Satanás, que ele nos tenta destruir espiritualmente. Assim como o Espírito Santo está presente nas nossas vidas, ele está numa dispensação ao qual você pode acessá-lo. Basta aceitar Jesus, basta querer que o Espírito Santo venha morar na tua vida, ele vem. Mas os espíritos contrários estão também ali ao lado de fora, esperando uma brecha para entrar na tua vida. E assim como nós queremos que o Espírito Santo invade os lugares onde os espíritos malignos estão, aqueles que servem os espíritos malignos também querem que o Espírito deles entre em nós como igreja. São os dardos inflamados do maligno. Condição da sociedade, a situação em que ela está e que temos de alcançar, ela representa um dos maiores obstáculos do nosso ministério, a morte espiritual. São insensíveis a uma vida cristã, têm caráter deformado, não assimilam a possibilidade real de uma cegueira espiritual, estão bloqueados para compreender as verdades bíblicas. Os espíritos imundos, eles tentam vir tomar o espaço do Espírito Santo. E o que nós temos contra isto? As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir, para a destruição das fortalezas, segundo Coríntios 10:4. Nós só contamos com o Espírito Santo para isso, para vencer a carne, sim. No momento que começamos a mortificar a carne, começamos a jejuar, a deixar de fazer tais atos, o Espírito Santo ganha espaço na nossa vida, começamos e tendemos a ficar mais espirituais, e neste campo maior de espiritualidade vencemos com maior facilidade as obras malignas espirituais. Vencemos as vontades do mundo com maior facilidade. As nossas limitações também são barreiras a serem superadas, muitas vezes físicas. Adoecemos. A capacidade intelectual, muitas vezes também, a gente sabe que sempre tem alguém mais inteligente que a gente, queria estar ouvindo os outros, e às vezes estão falando, às vezes isso é uma barreira que nos impede. Questões econômicas, financeiras, como falei. Mas o Senhor Jesus tem uma palavra, que Ele diz assim, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Para cada problema, Deus já providenciou
com livramento. O Espírito Santo para guiar e ensinar a lembrar aos obreiros. A Bíblia como perfeito manual de orientação. Aqui está o manual de orientação do obreiro. Eu não o condeno por você pegar apenas um versículo da Bíblia e pregar sobre só aquilo, mas eu peço, tome cuidado ao você pegar uma parte extraída da Bíblia sem conhecer o texto e também o contexto, porque você pode estar pregando heresias, ou seja, coisas que não são, por falta de conhecimento. Quando você pega apenas um versículo para ler aqui na igreja e pregar sobre aquele, mas lá em casa você estudou, você leu todo o texto, aprendeu o contexto, o Espírito Santo vem e te faz lembrar de tudo aquilo que você estudou e você passa uma mensagem para a igreja, firmada na palavra. Agora, quando talvez lá em casa tenha sido um dia corrido de trabalho, não deu tempo de estudar um texto, mas chegou aqui, logo abriu a Bíblia ali e achou um versículo, achou bom e começou a pregar com o seu próprio conhecimento a respeito deste versículo. Já ouvi muitos fazerem isso. Então, por isso aqui estou falando para um corpo de obreiros. Tome cuidado com isso. Tome cuidado. E a oração como meio de comunicação. A oração é para você se comunicar com Deus. E é claro que você não pode abrir mão dos companheiros de ministério. Você precisa deles, porque muitas vezes é eles que vão te dar uma palavra de ânimo e de conforto na hora que você está precisando. O pastor não faz a obra sozinho. Por isso tem esse corpo de obreiros, evangelistas, os diáconos, os presbíteros, os auxiliares. Esses companheiros precisam estar também numa só direção, num só propósito. Vale a pena aqui fazer menção de quando se reúnem para ir aos montes orar, os obreiros ali se preparando para uma obra. Ali Deus fala somente com os verdadeiros obreiros, aqueles que se colocaram na brecha, que se doaram, que foram dobrar os joelhos em meio ao mato, com chuva, sem chuva, dificuldades para subir, dificuldades para descer, e muitas respostas aos obreiros Deus tem dado, através do monte de oração. Em muitos lugares a gente não tem visto, tem muitos obreiros que não conhecem o que é um monte de oração, mas no dia que conhecerem vão ver como é maravilhoso. O obreiro pode ter sucesso na obra quando ele declara que Deus sempre conduz ele em tudo e que é Deus que lhe dá o triunfo. A humildade está na vida dele. Ser humilde é um fator imprescindível na vida do obreiro. Mas aquele obreiro que se disser humilde é o primeiro passo para ele perder a humildade. A humildade você não leva em palavras, você leva em atos. A forma que você se dirige, a forma que você aceita, a forma que você compreende, entende, é uma forma de humildade. A humildade não é vir de joelhos desde a porta até o púlpito, como os fariseus faziam, dando as melhores ofertas para quererem se aparecer. Mas quando lá na porta tinha alguém que era cobrador de imposto, que era proibido de chegar no altar, na presença do sacerdote, porque ele cobrava imposto, ele não doava, ele cobrava,
Mas ele dizia lá no seu coração: Senhor, eu queria tanto receber. Eu queria tanto receber um pouquinho de Ti na minha vida. E Jesus vê isso na vida de um publicano. Ele estava sendo mais humilde do que aquele que veio doar e ofertar. A respeito das denominações, de igrejas com nomes, cada uma com o seu nome ao qual aprove buscar em Deus alguma forma de marketing, alguma forma de expor o ministério de Jesus Cristo aqui na terra. É necessário sim que haja, é necessário que tenha várias denominações. O Evangelho é uma ramificação, Deus é a raiz, Jesus é o caule, as igrejas, as denominações são as ramificações e todas produzirão frutos. O erro de muitos obreiros está quando começa a falar mal das outras denominações. A minha é melhor, a minha vai para o céu, a minha será salva, a minha tem cura, a minha tem batismo no Espírito Santo, a minha tem os dons, a outra não tem. Começam a se bater, começam a se surrar e os frutos começam a cair e não conseguem a frutificar. O obreiro precisa estar ligado em uma denominação. Ao obreiro cabe não ser uma folha seca. Ele precisa ser maduro o suficiente para não estar sendo levado por vento de denominações, porque nós temos visto muitos e em muitos lugares membros que trocam de denominações por coisas supérfluas e querem ser obreiro, não tem maturidade o suficiente. Ele precisa estar submisso ao seu pastor. É claro que quando começar a vetar o teu projeto, começar a vetar as tuas iniciativas, não te dar liberdade para uma obra que Deus confiou para ti, começa as possibilidades sim, de uma transição para um outro ministério. Mas não é como folha seca ou jogada ao vento, que pulou daqui para lá, não deu certo lá, pulou para outra, da outra para outra. Não, seja maduro. Busque primeiro a direção de Deus, a direção pelo Espírito Santo. É isso que nós precisamos. Israel teve 13 tribos, 13 nações diferentes, foram governadas por governos diferentes. Começou o cristianismo também por governos diferentes, através dos apóstolos, através dos profetas. É necessário que haja sim, vamos somar, não vamos estar aqui para ser apenas divisor, não vamos estar aqui para querer fazer um cristianismo com divisas, mas sim vamos somar, e que onde os frutos forem apresentados, você possa saber que ali esteve a vontade, o centro do querer foi de Deus na tua vida. O principal de tudo é o centro do querer de Deus. Não saia do centro do querer de Deus. Tenha maturidade. Aquilo que você já viveu, aquilo que você já sabe, não deixe escapar pelos vãos dos dedos, mantenha firme. Ministério de muitos anos que está na tua mão, não deixe escapar. Chama quem sabe, numa reunião, o corpo de obreiro, para discutir assuntos a respeito da obra do reino dos céus. É isso que muitas vezes falta, reunião para tratar do
o pastor delegar e confiar aqueles que estão no seu corpo de obreiros para fazer a obra, dar a liberdade para fazer a obra. Eu te convido agora para se pôr em pé, vamos finalizar, concluir. Concluindo, eu vou deixar aqui uma passagem em Efésios capítulo 6, do verso 13 ao 18, que já foi pregações de muitos profetas, e que ainda será alvo de muitas pregações, mas eu acho fantástico isso, é lindo, é maravilhoso, e eu quero que você possa estudar a fundo, assim que você tiver tempo, essa passagem de Efésios. É para a tua proteção, é para você se fortalecer, é para você não sair do teu lugar, é para você ter a tua identidade. O capacete da salvação, estamos salvos, e não tememos a perdição. Se você tem o capacete da salvação, você está aqui certamente é porque você tem. Então você já sabe que você está salvo. Isso já te dá uma identidade. Você já sabe a que reino você pertence. A couraça da justiça. Se andamos na justiça, somos justificados por Deus. Se você está na justiça, é justificado pelo Altíssimo. Já tem a salvação. Já foi justificado por Deus. O cinto da verdade. Se andamos na verdade, jamais nos curvaremos diante das acusações do inimigo. Porque o inimigo chega para te acusar, ele chega para te afrontar. Não importa se você está certo ou não, o trabalho dele é o acusador. Ele é o acusador da tua alma, da tua vida. Ele vem para te acusar. E geralmente ele te acusa de algo que você não deve, porque quando você deve é o Espírito Santo que fala contigo, é ele que te convence do pecado.